Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número... Língua portuguesa, matemática, geografia. 3! Até a prof está perdida. Vamos para a nossa aula de número 3 do quinto. Quintou com que de... Esqueci? O que era? Quintou com que do quê? Com que do quê? De quero continuar aprendendo, né? Então, hashtag quintou com que de quero continuar aprendendo. Então, bora lá para a geografia, gente. Então, continuaremos falando aí sobre o povo brasileiro. Então, olha lá. Prof. trouxe aqui as respostas sobre a sessão troca de ideias que nós vimos na aula passada, tá? Deixa eu pegar o apontador a laser aqui. Então, olha aqui, ó. Em sua opinião, a que se refere a letra da música Sob o Mesmo Céu, né? Gente, a música se refere à diversidade e à união do povo brasileiro, né? Somos um país, assim, com muitas raças, uma miscigenação, uma mistura de raças e também um país muito unido, existe muita união, tá? Cite um trecho da música que evidencia a pluralidade étnico-racial do povo brasileiro. Então aqui, gente, ó, há diversos trechos que evidenciam a diversidade étnico-racial, tá bom? Por exemplo, essa mistura de povos, ó. Por exemplo, a professora trouxe um trecho aqui, ó. A gente vem do tambor do índio, né? Outro, a gente vem de Portugal. Outro, vem do batuque negro. Outro, do interior e da capital. Então, qualquer um desses trechos que vocês tiverem colocado está correto. Número 3. Que trecho da música sugere o movimento populacional no Brasil? O movimento populacional pode ser observado pelo uso repetido do verso a gente vem, bem como pela citação dos meios de transporte utilizados para esse movimento. Então, de trem, de navio, de avião, isso tudo indica o movimento dessa população no Brasil. No final da música, os compositores perguntam com quantos Brasis se faz um Brasil. Na sua opinião, o que eles quiseram dizer? Que o Brasil é formado por várias etnias, né? Então, quantos Brasis nós podemos ter dentro de um mesmo Brasil, tá bom? Então, é formado por essa mistura de raças, tá? Leia a seguir um texto sobre a importância de respeitarmos as diferenças entre as pessoas, independentemente de pertencerem à mesma origem ou não. Então, gente, somos todos igualmente diferentes. A genética mostra que ninguém é melhor que ninguém. Esse trecho, nós fizemos a leitura aí nas nossas aulas do rodízio, né? Onde a professora até evidenciou, destacou aqui, ó, né? Essa curiosidade, ó, 99,5% das informações presentes no nosso DNA são iguais entre as pessoas. Só 0,5% nos tornam aí diferentes, tá bom? Então, olha lá. As atividades, correção então relacionada ao texto. Como o povo brasileiro é caracterizado no texto? O texto indica, gente, que o povo brasileiro é resultado de um processo histórico de miscigenação, né? Mistura entre indígenas, portugueses e africanos, além dos imigrantes que foram chegando ao longo dos anos. Nós fizemos a correção em sala no sistema de rodízio, mas a prof quis retomar aqui com vocês para que vocês vejam aí se fizeram a correção corretamente, tá bom? Então, a gente devia copiar um texto, do texto, um argumento científico apresentado ali sobre os estudos da genética, que dizem ali que todos os seres humanos são semelhantes e ao mesmo tempo únicos. Então, aquele trecho que a prof leu no início ali, ó. Você sabia, por exemplo, que 99,5% dessas informações presentes no DNA são iguais entre as pessoas? Só 0,5% são diferentes, mas já é o bastante para garantir que cada um de nós seja único no mundo todo, tá? Esse não tem uma resposta diferente, você tem que copiar o trecho do início ao fim. E em sua opinião, o que faz de você uma pessoa única no mundo? Uma resposta pessoal, né, gente? O que te faz único? Por que você acha que você é único no mundo, né? 4. Com base no texto, responda o que você ensinaria a uma pessoa com atitude de preconceito contra alguém, seja preconceito religioso, de etnia ou uma pessoa proveniente de outro lugar, por exemplo. Também pessoal,
né? A gente até leu algumas respostas aí em sala de aula que foram bem bacanas, mostram que a turminha do 5º ano tem essa consciência de respeito e empatia, né, pelas pessoas. Número 5, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a população brasileira originou-se da miscigenação, da mistura entre vários povos, principalmente indígenas, portugueses e africanos. Verdadeiro. O processo de miscigenação étnico-racial não está presente na atual população do Brasil. Falso, né, gente? Pelo contrário, muito presente. No mundo, os encontros, as relações e as experiências entre diferentes etnias e culturas são cada vez mais comuns. Verdadeiro. Essa mistura, esse encontro aí de raças é cada vez mais comum. No Brasil, a língua oficial é o português. Yes, alright, verdadeiro, tá bom? 6. Reescreva corretamente as alternativas falsas. Então, só tinha uma, né? Então, a alternativa correta fica assim, ó. O processo de miscigenação étnico-racial está presente na atual população do Brasil, tá? 7. Escolha uma expressão típica da região onde você mora e escreva uma frase, utilizando-a de maneira que ela faça sentido no seu cotidiano, no seu dia a dia. Também era pessoal, tá? Então, a prof trouxe uma aqui. Nós fizemos a leitura de algumas em sala de aula, bem legais também, e a prof trouxe uma, ó. Deixa de ser piá de prédio, quer dizer, deixa de ser piá mimado, menino mimado, garoto mimado, tá? 8. Como você aprendeu, a diversidade cultural do povo brasileiro é refletida, inclusive, na maneira como falamos o português, a língua oficial do país. Faça uma pesquisa na internet e escreva a seguir ao menos uma palavra da língua portuguesa de origem indígena e outra de origem africana. Registre também os significados de cada uma delas, tá? Então, nós tivemos, assim, muitas palavras repetidas e essas aqui foram as que mais apareceram, tá? Então, a prof deixa aqui para vocês, ó. Moleque, né? É do quimbundo moleque, que significa literalmente filho pequeno ou garoto, tá? De origem africana. Carioca veio do tupi carioca, que significa casa, oca, do homem branco cari, tá bom? De origem indígena, beleza? Observe a ilustração, gente. Então, olha aqui na feira, né? Ó, tá todo mundo aqui na feira, olha os feirantes ali, ó, vendendo as mercadorias deles e eles estão falando, estão oferecendo, né? Então, esse aqui tá falando, ó, olha a bergamota, esse aqui, olha a mexerica, esse outro, olha a mimosa, e o último, olha a tangerina. Qual o nome que se dá à variação linguística regional? Gente, nós falamos isso desde a primeira aula, fizemos o dicionário, né, sobre isso, então tá fácil. Qual é o nome que se dá à variação linguística regional? Porque aqui, ó, existe exatamente isso, uma variação linguística regional, né? Ó, em um lugar chamam de bergamota, em outro lugar a mesma fruta é mexerica, em outro lugar a mesma fruta é mimosa, em outra região a mesma fruta é tangerina, tá? Letra B, onde você mora, como é chamada a fruta retratada na ilustração? Eu chamo de mimosa, pocã, né? C, pesquise uma palavra que apresenta variações entre as regiões do Brasil e registre a seguir. Então, o que vocês vão pesquisar aqui? Uma palavra que, aqui na região sul, por exemplo, vou dar um exemplo. Pão. Na região sul, a gente chama pão com uma expressão. Na região nordeste, o pão é chamado de uma outra forma, tá? Não sei se só tô dando um exemplo, tá bom? Geografia na prática. Então, leia o texto a seguir, depois com o auxílio do professor, organize-se em equipes, escolha uma das 27 unidades da federação ou mais para cada grupo e pesquisem o nome de uma ou de algumas delas. Então, eu vou fazer a leitura e já vou explicar para vocês como que a gente vai fazer essa atividade, tá bom? O Amazonas é o único estado brasileiro cujo nome vem do grego. Pode parecer um contrassenso, né? Afinal, a floresta amazônica é um dos grandes símbolos do Brasil, cheia de mistérios e sabedoria indígena, o estereótipo do país para estrangeiros que nunca colocaram os pés por aqui. Mas é verdade. Durante uma expedição no século XVI, o espanhol Francisco de Orellana
encasquetou em ter visto uma tribo de guerreiras índias mulheres que lutavam bravamente, igualzinho o mito das Amazonas gregas. Logo, Rio das Amazonas, tá? Então, aqui, o texto traz uma curiosidade, que é a origem, então, do nome do estado brasileiro Amazonas, tá? E é isso que vocês farão. Vocês vão escolher uma das 27 unidades da federação. O que são as unidades da federação, gente? Os estados, tá bom? Ai, prof, que legal! Então eu posso escolher igual ao fulaninho. Não pode, tá? A prof vai explicar como vocês farão, tá? Como vocês farão. A nossa turma tem 15 alunos, tá? A prof vai dividir aí as turmas dividir em duplas e uma equipe aí que será um trio, tá bom? E a prof vai passar para vocês, tá? As duplas e o trio e como será feita essa pesquisa, tá? E a data de entrega da pesquisa também. Como vocês farão, já que vocês estão longe um do outro, tá? A prof vai passar para vocês, então, no grupo do WhatsApp e na agenda digital, tá bom? Então, ali, gente, na seção Agora Eu Sei, traz um resumo do que nós vimos até aqui, né? A importância da miscigenação, da mistura da população brasileira, indígenas, portugueses e africanos, diversidade da cultura brasileira. Embora a língua portuguesa seja o idioma oficial do Brasil, existem diversos dialetos e sotaques. Há diversas línguas indígenas ainda ativas no Brasil e várias palavras originárias delas que compõem o português do país, como a gente viu na pesquisa. A influência da cultura africana também está presente na língua portuguesa dos brasileiros, como a gente também pôde comprovar na pesquisa, tá bom? E é isso, pessoal, né? A gente termina a aula de hoje com essa ilustração do livro, que retrata bem o que nós trabalhamos até aqui. A mistura de raças, essa miscigenação, tá bom? Essa cultura de vários países reunidas aqui no nosso Brasil, né? E é isso. A prof vai passar, então, a pesquisa de geografia no grupo do WhatsApp. Fiquem bem sossegadinhos, tá bom? E daqui a pouquinho a gente tem, então, a aula de filosofia ao vivo, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho na nossa aula ao vivo. Tchau!